Seja bem-vindo ao pré-vestibular da UEA. Sou o professor Miguel Guerra, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou um homem pardo, tenho os cabelos escuros, tenho uma estatura alta, estou trajando uma calça jeans e uma camiseta cor vermelha. O ambiente de aula é um estúdio de televisão onde usarei uma tela interativa para as anotações. E hoje nós vamos falar de geografia da população e dos seus elementos de representação gráfica. O nosso objetivo seria caracterizar os principais fenômenos demográficos e sua representação gráfica. Vamos partir então à aula de hoje para a análise da primeira questão e todas as teorias que estão ligadas a ela. Na primeira questão, nós temos então o seguinte enunciado. Transição demográfica é um processo pelo qual as sociedades passam do estágio de altas taxas para o de baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Mas entre um estágio e outro, ocorre um deslocamento entre o comportamento dessas taxas, ocasionando a aceleração do crescimento vegetativo. Esses estágios podem ser visualizados no gráfico de transição demográfica. O enunciado e o gráfico permitem entender que vamos à análise das alternativas. Letra A. No mundo atual, os países de maioria muçulmana vivem a fase 2 da transição demográfica devido à redução da mortalidade e da natalidade, o que é resultado da proibição do uso de métodos anticoncepcionais por questões religiosas. Letra B. A teoria de Malthus sobre o descompasso entre o crescimento demográfico e a produção de alimentos descrevia a dinâmica demográfica da humanidade até o século XIX. Porém, o uso de métodos contraceptivos artificiais no século XX permitiu que a teoria malthusiana não se confirmasse. A África subsaariana ainda não deu início à sua transição demográfica porque as taxas de natalidade e de mortalidade mantêm-se elevadas devido ao baixo crescimento da população urbana. Letra D. As sociedades camponesas tradicionais marcam a fase 1 da transição demográfica, pois apresentam natalidade e mortalidade alta. A carência de serviços médicos e de condições sanitárias não estão entre as causas dessa realidade. Os países industrializados atraem muitos trabalhadores imigrantes, resultando em um crescimento vegetativo elevado, o que pode ser caracterizado como uma explosão demográfica. A análise dessa questão estaria vinculada ao conteúdo de transição demográfica, e nada melhor do que o gráfico para explicar o que realmente vem a ser uma transição demográfica. O gráfico presente logo no início da questão mostra para a gente que a transição demográfica é uma passagem de uma sociedade com elevadas taxas, tanto de natalidade e mortalidade, para taxas mais baixas. A transição demográfica ela acontece por intermédio de fases. No gráfico, tu enxerga a presença de 4 fases. Fase 1, onde a natalidade e a mortalidade é elevada. Fase 2, onde a mortalidade cai, mas a natalidade não. Fase 3, quando tanto a natalidade quanto a mortalidade caem. E fase 4, que é a fase de conclusão, onde tanto a natalidade quanto a mortalidade já estão mais baixas. A transição demográfica vai acontecer de maneira desigual no mundo. Isso acontece porque o início da transição está vinculado ao processo de industrialização. Atualmente, todos os países estão em transição demográfica e alguns já concluíram. Mas, aqui na nossa análise, precisamos destacar a primeira fase. A primeira fase é o momento em que as sociedades são camponesas. E o que isso acaba contribuindo? Sociedades camponesas rurais, onde é comum elevadas taxas de natalidade, mas a mortalidade também seria elevada por causa da falta de sofisticação e de tecnologia nas questões sanitárias e na própria questão da saúde. As pessoas morrem por doenças que dizimam populações inteiras. Com isso, então, o crescimento demográfico é lento e você tem uma certa estabilidade no crescimento demográfico. Já na segunda fase, começa quando o mundo se industrializa. A industrialização melhora as condições médico-sanitárias e a mortalidade cai. A terceira fase já é o momento em que a sociedade está em processo de urbanização. Essa urbanização acelerada motiva um elevado custo de vida,
motiva o ingresso da mulher no mercado de trabalho, o aumento da escolaridade, o uso de contraceptivos e casamentos tardios. Fatores que fazem com que a natalidade venha a decair. É só você olhar aqui mesmo no Brasil, que está com redução da taxa de natalidade e fecundidade, que nas próprias famílias a média de filhos hoje já é abaixo de 1,7. É 1,7 na verdade, que é abaixo da taxa de reposição. E por último, quarta fase, que é a fase dos países desenvolvidos, que é justamente aquela fase onde você já conclui a transição e os índices já estão baixos, o crescimento é lento e a população passa por um envelhecimento demográfico. Ao lembrar, então, do conteúdo sobre transição demográfica, nós já podemos, então, eliminar a possibilidade de ser a letra A. Por que não vai ser a letra A? Porque até mesmo em sociedades de maioria muçulmana, você já tem a queda na taxa de fecundidade. Se você olhar as fecundidades no Irã, por exemplo, há 20 anos eram maiores do que são hoje. Então, elimina a possibilidade de ser a letra A. B. Sobre a questão da letra B, a teoria malthusiana nunca se concretizou. E outra, ela não foi validada com o passar dos anos, justamente porque nós melhoramos a nossa capacidade de produzir alimentos. Malthus não levou em consideração a tecnologia agrícola e também não levou em consideração o uso de contraceptivos. Então, descarta essa possibilidade de ser letra B. C. Todos os países já deram início à transição demográfica. Não pode ser a letra C, porque ele diz que a África subsaariana não deu início. Letra D é o gabarito. Você tem bem aqui na letra D sociedades camponesas tradicionais que estão na fase 1, que apresentam tanto elevada mortalidade quanto elevada natalidade, com este crescimento lento e as motivações, que é a carência de serviços e condições sanitárias. Já na letra E, países industrializados, alguns como os desenvolvidos, já concluíram a transição e os em desenvolvimento estão em vias de conclusão. Por isso, a gente já não coloca mais como alternativa. E esses países já têm um crescimento vegetativo mais lento. Então, avançando para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2, analisando o texto, analise a pirâmide etária mundial para o ano de 2021, questão da UEA e de 2023. Com base na análise da pirâmide etária apresentada e em conhecimentos acerca da população mundial, afirma-se que a. O envelhecimento da população resulta da abrangência de doações de medicamentos em âmbito mundial. B. O estreitamento da pirâmide etária é consequência do crescimento desacelerado da população mundial. C. A redução do número de jovens resulta de políticas de controle de natalidade mantidas por instituições como a Unesco. D. O equilíbrio do número de adultos é reflexo do fim das barreiras para conter imigrantes ilegais. E. A retração da pirâmide é resultado das políticas de planejamento familiar reguladas por organizações internacionais. Meus alunos, sobre a pirâmide etária, nós temos um gráfico que correlaciona o tamanho de uma população por faixa etária e gênero. Então, você vai visualizar a distribuição por faixa etária e gênero. Toda a pirâmide etária apresenta 3 partes. A primeira é a base. A segunda é essa daqui, chamamos de meio ou corpo. E a terceira é o topo de uma pirâmide. A base representa a população jovem. O meio representa a população adulta e o topo a população idosa. Se ao olhar para uma pirâmide, tu enxergares uma base mais larga, é porque aquela sociedade ainda está em estágios iniciais da transição. Ela ainda apresenta elevada natalidade, elevada fecundidade, mas se o topo é estreito, é porque morre muita gente. Então, base larga, topo estreito, pirâmide de país subdesenvolvido. Se liga aí. Se a pirâmide tiver o meio mais largo, que é uma das características do Brasil, é porque a base estreitou. Todo país em desenvolvimento hoje já está com a transição um pouquinho mais avançada. Então, cai a fecundidade, a base vai ficando menor e aqueles adultos que já estavam na fase de criança lá no passado, eram crianças e agora são adultos, são a maioria. É um país de adultos, é um país que vem iniciando uma característica de envelhecimento, mas ainda não é que nem os países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos,
já é o meio e o topo da pirâmide mais largo. Por quê? Porque tem muitos adultos e muitos idosos. Tem mais idosos que jovens. E é um país, tipicamente, vivenciando o envelhecimento da população. Na pirâmide que tu enxergas, tu vê uma base mais larga que o meio. Mas, na verdade, está bem próximo. Mas a base ainda é mais larga que o meio, que é muito mais largo que o topo. Então, é uma pirâmide que está em processo ainda, igualmente uma pirâmide de um país que está em desenvolvimento. É um subdesenvolvido clássico? Não, porque já se percebe um estreitamento da base, mas ainda não superou o meio. Sendo assim, então, analisando a letra A, como ele diz, o envelhecimento da população resulta da abrangência de doações. Falso, não são doações que envelhecem uma população, é a diminuição na fecundidade e o aumento da expectativa de vida. B, o estreitamento da pirâmide etária é consequência do crescimento desacelerado da população mundial. O que seria esse crescimento desacelerado? Se a fecundidade vai caindo, a população vai crescendo cada vez mais lento. E a população mundial já começa a diminuir, já começa a reduzir o seu crescimento, o que motiva um estreitamento da pirâmide. Então, quer dizer que a pirâmide ali é do mundo? Sim, ela é uma pirâmide do mundo. E aí você tem que ter o equilíbrio, porque nações africanas, a grande maioria, ainda apresentam bases bem largas, porque estão nos estágios iniciais, mas países latinos já reduziram a base. A maior parte das nações asiáticas, excetuando o sul da Ásia, vem diminuindo suas bases. O continente europeu, bases estreitas. Então, ficamos com gabarito na letra B. Letra C, estaria errado, porque a Unesco não pratica políticas de controle de natalidade. Letra D, o equilíbrio do número de adultos é reflexo das barreiras, as barreiras ainda são mantidas, não tem vínculo com conteúdo. Retração da pirâmide é resultado das políticas de planejamento regulado por organizações. Quem poderia regular é o Estado, mas isso nós vamos ver na próxima questão, que envolve um pouco mais de teorias demográficas. Analise a sinopse do filme Onde Está a Segunda, do diretor Tommy Wirkola, lançado em 2017. Em 2073, o aumento crescente da população faz com que os recursos naturais da Terra se tornem cada vez mais escassos. A saída é investir em alimentos geneticamente modificados que têm como efeito colateral o nascimento cada vez maior de gêmeos, aumentando o problema da superpopulação. Nesse contexto, cada casal pode ter apenas um filho. Apesar da vigilância, Terence consegue salvar a vida de suas 7 netas, fazendo com que se revezem nos dias de semana, de forma que todas assumam o codinome Karen, o mesmo nome da mãe, que faleceu no parto 30 anos depois. As 7 irmãs seguem essa rígida rotina, até que uma delas, segunda, misteriosamente não retorna para casa. A sinopse analisada possui relação com qual teoria demográfica? Letra A, neomalthusiana, que propõe o equilíbrio da mortalidade. Reformista, que estabelece o planejamento familiar. Estadocentrista, que instituiu a contenção populacional. Ecomalthusiana, que promove o aumento da expectativa de vida. Malthusiana, que defende o controle da natalidade. Definindo o gabarito de primeira, letra E, malthusiana, que defende o controle da natalidade. Então, meu aluno vem comigo. O que seria a teoria malthusiana? Thomas Malthus, no finalzinho do século XVIII, vendo a população dos Estados Unidos e do Reino Unido crescer, criou uma teoria onde ele dizia que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. E preocupado, então, com o crescimento exagerado, dizia que a sociedade, que o futuro da humanidade era um colapso, por fome, por guerras, devido a tanta gente no planeta e incapacidade de produzir alimentos. Por isso mesmo que o gabarito é a letra E. No mais, Malthus propunha também o controle da natalidade, como base para conter o crescimento demográfico. Então, gente, com isso nós finalizamos aqui o nosso conteúdo de hoje. Na aula de hoje nós vimos a questão da demografia mundial e como ela é importante para as questões de geografia no vestibular. Até a próxima!